Um homem que sempre detestou, que sempre odiou os crentes, ficou sabendo que na sua cidade estava acontecendo uma conferência da Igreja Adventista do Sétimo Dia a respeito do tema Apocalipse. Esse homem foi até essa conferência e olha só o que ele fez. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse conteúdo alcance muitas vidas. Aproveita e compartilha nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados? Bora pro vídeo! Você que está me assistindo aí agora, coloca aqui embaixo nos comentários se você já ouviu a seguinte expressão: eu odeio os crentes. Ou se porventura você mesmo já tenha falado essa frase, coloca aí embaixo que eu quero saber. Eu, infelizmente, já ouvi algumas vezes e não foi nada agradável aos ouvidos, eu confesso. E infelizmente, aqui em nossa região, tem um ditado muito conhecido que diz: crente é tudo safado, pastor é tudo ladrão. Você também já ouviu esse ditado por aí onde você mora? Que triste, não? Com certeza, esse ditado ele foi originado no coração de alguém que realmente detesta os crentes. E é uma história como essa que nós vamos conhecer no dia de hoje. A história de um homem que sempre odiou os crentes. Eu estou falando do senhor José Edmilson, um pernambucano natural de Lagoa dos Gatos, que hoje vive em Ilhéus, no litoral sul da Bahia. Ele é comerciante e sempre detestou os crentes. E se ele tivesse que fazer alguma coisa que envolvesse algum religioso, algum crente, ele dispensaria na hora, só para não ter contato com esse povo. O senhor José Edmilson sempre teve um pavor tão grande dos crentes, que chegou ao ponto da sua esposa chegar para ele se reclamando de que precisava de alguém para ajudá-la nos serviços domésticos e que ela iria contratar a Rita, uma conhecida deles. Ele, ao saber que a Rita é crente, desistiu na hora do serviço. Disse que não contratasse ela porque ele não queria envolvimento da esposa com crente nenhum. Que coisa, não? E sabe, quantas e quantas vezes nós vemos por aí denominações religiosas pregando um evangelho romantizado, dizendo: venha para Cristo e sua vida vai ser feliz de fato. Venha para Cristo e você nunca mais vai passar necessidade. Venha para Cristo e você vai prosperar, né? Só que quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós percebemos que na trajetória de Cristo Jesus e todas as suas promessas que ele fez para a humanidade, nós chegamos à conclusão que, de fato, no mundo em que vivemos, não é fácil ser cristão. Nós carregamos, de fato, um peso. Porque quando você olha para as Escrituras, Cristo promete tirar o fardo das suas costas, mas é o fardo do pecado. De contrapartida, ele também diz: aquele que quer vir após mim, pegue cada um a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é fácil. O próprio Cristo disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Cristo nos advertiu sobre isso. E quando o mundo ele olha para os cristãos, o mundo ele quer ver em nós o sal e a luz da terra, que a Bíblia cita, que Deus pede que sejamos. Então nós sempre somos alvo, sempre tem acusações, sempre tem julgamento na vida do cristão, porque ele não pode vacilar. O vacilo não faz parte do povo de Deus. É assim que o povo do mundo vê, é assim que o mundo enxerga, sabe? Só que nós somos imperfeitos. Nós somos crentes, entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, somos cristãos, mas somos ainda sujeitos ao erro, infelizmente, porque essa transformação só ocorrerá de fato na volta de Cristo Jesus. Aí sim seremos transformados
glorificados, nunca mais teremos a rama do pecado. Amém? Num determinado dia em sua casa, o José Edmilson passou muito mal. Foi socorrido e levado ao hospital. Chegando lá, foi atendido por uma médica e encaminhado diretamente para a sala cirúrgica. Ali fez os procedimentos que precisava. Em seguida, ficou no quarto de observação. Após aquela anestesia passar, a médica lhe fez uma visita e foi categórica no que falou. Ela disse: Senhor José Edmilson, foi Deus quem lhe salvou, porque o senhor chegou aqui com uma úlcera estrangulada que por um milagre ainda não havia começado a sangrar. Se essa úlcera tivesse começado a sangrar internamente, nós aqui da equipe médica nada poderíamos fazer. Naquele instante, o Edmilson ficou calado, mas em seu coração maquinava o seguinte: Deus amado, se essa mulher está falando dessa forma é porque ela é crente. E porque tantos crentes têm se aproximado de mim, Senhor? O que está acontecendo? Preciso entender. Indagou José internamente no seu coração. O Edmilson teve alta médica e retornou para casa. Ao passar dos dias, se recuperou e, de alguma maneira, ele ficou sabendo que estava havendo uma conferência dos Adventistas do Sétimo Dia em sua cidade a respeito do tema Apocalipse. Isso chamou a atenção daquele homem. Pela primeira vez, ele decidiu ir até um grupo de crentes. E assim ele fez. Chegando ali, o Edmilson se surpreendeu, porque percebeu que ele não herdaria o reino de Deus. Aquilo lhe causou um choque tremendo. E por que ele chegou a essa conclusão? É que chegando ali, o palestrante, naquele momento, estava lendo um texto de Apocalipse. O texto é Apocalipse 21, capítulo 21, verso 8, que diz o seguinte: Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ao ele ouvir esse texto, ele sentiu no seu coração um grande temor, porque o Edmilson disse: eu sou feiticeiro e eu sou idólatra. Dentre tantos outros adjetivos, ele reconheceu de cara esses dois pecados. E naquele instante, sentindo aquele grande temor, o Edmilson ficou sem reação, paralisado, e ali permaneceu até o final daquela pregação. O interessante é que ele passou do inferno para o céu em questão de segundos, ao ouvir o restante daquela pregação. A pregação se estendeu e ali estava ele ouvindo palavra por palavra. Em seguida, o palestrante entrou no tema da guarda do sábado e pela primeira vez aquele homem ouviu falar que Deus tinha um dia reservado para ele e que esse dia é o sábado. Inspirado ali de fato pelo Espírito Santo, o Edmilson tomou a decisão de fazer um voto com Deus de nunca mais abrir o seu comércio aos sábados. A pregação se estendeu e avançou por mais e mais temas, mas esse tema da guarda do sábado ficou cravado no coração do Edmilson, porque ali foi lido os textos, nos quais Deus fala sobre a sua promessa para aqueles que são fiéis aos seus mandamentos. O Edmilson saiu dali com o coração cheio de esperança, decidido a fazer a vontade de Deus e se tornar um cristão fiel. Saindo dali, a partir daquele momento, nunca mais ele abriu o seu comércio aos sábados. E ele tomou uma decisão de ajudar na construção da igreja.
estava sendo ali levantado um prédio, né, uma igreja próxima ali à sua comunidade, e ele começou a ajudar com blocos, com cimento, areia, com todo o material que ia precisando, ele ia mandando para a construção e sentindo ali uma paz tremenda no seu coração. O pastor, então, lhe instruiu a ser dizimista e explicou para ele a diferença entre dízimo e oferta. Naquela época, não estava muito bem a situação financeira do Edmilson e sua família, muito pelo contrário, ele estava com o comércio cada vez mais fraco, cada vez mais fraco. Ele trabalhava com tecidos, tinha uma loja de tecidos. E ele conta que tomou a decisão de ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, fez o pacto de dízimo e oferta com o Senhor e estava firme na palavra de Deus, firme nas suas finanças, mesmo sabendo que o negócio não ia nada bem. Quando Edmilson tomou a decisão de ser batizado, faltando 30 dias para o seu batismo acontecer, um caminhão de tecido desse homem desapareceu na estrada. E o Edmilson ficou sem chão, porque a sua condição financeira já não estava bem. E ele teve esse grande desfalque, uma carrada de tecido, né? Então, faltando ali, e ele continuou firme, tá? No propósito de ser batizado. Faltando ali 15 dias para o seu batismo acontecer, mais um caminhão de tecido desapareceu na estrada. Ele pagava pela carga e a carga não chegava para ele, se extraviava no meio do caminho. O Edmilson conta que pensou em vender grande parte do seu patrimônio para arcar com todas as despesas, com todos aqueles desfalques que a sua empresa estava passando. De 3 casas, ele decidiu vender 2 e vender, acho que um carro, um automóvel também, para custear todo aquele rombo que estava na empresa. Mas ele continuou firme, confiando em Deus, que tudo daria certo e ele seria, enfim, batizado. E enfim chegou o grande dia, o dia do seu batismo. O seu Edmilson conta que ficou com um coração desse tamanho, pensando em tudo que estava acontecendo em sua vida. Mesmo confiante em Deus, ele diz que a sua carne estava muito abalada. Isso porque ele parou de vender aos sábados, fechou seu comércio aos sábados e desde então a sua vida financeira estava um atropelo só. Ele conta que tomou a decisão de ser batizado e coisas estranhas começaram a acontecer, como por exemplo o roubo, segundo ele, das 2 cargas de tecido. Mas ele estava confiante no Senhor e ele colocou tudo nas mãos de Deus e disse o seguinte: Pai, mesmo que o mundo hoje caia, eu não desistirei do meu batismo. Ele desceu as águas, desceu aquele homem, o homem velho, e ressurgiu ali um novo homem, para a honra e glória do Senhor. Mesmo passando por todas aquelas aflições, o Edmilson disse que foi um dia especial e maravilhoso em sua vida. Foi o dia do seu batismo. E ele conta que foi batizado e naquela semana ele tinha até a quinta-feira para resolver os problemas dos desfalques da empresa. Caso contrário, ele teria que ou fazer empréstimos ou vender parte do seu patrimônio para que o seu negócio não fosse fechado por definitivo. Ele conta que no dia limite, na quinta-feira, alguém ligou para ele e disse: Senhor Edmilson? Ele disse: sim, sou eu. E a pessoa disse assim: sou eu, o Boquinha, o homem que está com sua mercadoria. Houveram alguns contratempos por aqui na estrada, mas após 17 dias de atraso, nós estamos chegando com os seus tecidos. O Edmilson mal podia acreditar no que estava ouvindo. De fato, o milagre de Deus aconteceu em sua vida. Muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas para provar a nossa fé e que nós estejamos sempre de pé, alimentando a nossa fé a cada dia, com a leitura da palavra, com o joelho no chão, procurando cada vez mais comunhão com Deus,
Sabe aquela oração que você faz antes de tomar uma grande decisão? Comece a fazer também nas pequenas decisões, porque a oração é a chave para o sucesso. E o Edmilson, ele decidiu ser fiel e Deus também foi fiel com aquele homem. Louvado seja Deus, porque o nosso Criador é um Deus de palavra, um Deus vivo e eficaz. Fiel no que faz, soberano, amoroso e compassivo, longânimo. Quanto e quanto tempo Deus esperou por mim para ver a minha volta para o seu redil? Quanto tempo Ele esperou por você ou talvez continue esperando? Sabe, eu fico tão feliz em saber que esse testemunho ele alcançou você no dia de hoje e que você também possa alcançar outros corações através da sua própria vida, sendo um testemunho vivo aqui nessa terra, sendo de fato o sal e a luz que Deus quer que você seja. Que você também possa alcançar outros corações, levando esse testemunho adiante, compartilhando ele nas suas listas de contatos, redes sociais e etc. Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, as tuas escolhas, a tua família. Em nome de Jesus eu peço. Amém? Até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir. Amém. Amém.